que é muito precioso e que tem sido alvo dos nossos estudos aqui. Nós estamos acompanhando e lendo e buscando alguns destaques no livro do profeta Isaías, lembrando que não é um estudo exaustivo, porque seria realmente algo mais desafiador para muito tempo, mas nós estamos procurando compreender um pouco da mensagem de Isaías e da sua aplicação, do seu contexto para os dias de hoje, né, que é sempre um desafio para a igreja. Então, no capítulo 19 de Isaías, tem alguns destaques interessantes aí que estão dentro do propósito nosso de ver a atuação de Deus, não só em Israel, mas para com as nações daquele tempo, daquele momento também, o que mostra a soberania do Senhor sobre toda a terra, né? Isaías 19. O texto começa dizendo que há uma sentença do Senhor contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando, vem uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Vamos deixar esse primeiro versículo aí, depois nós voltaremos ao tema e ao assunto. Mas antes de mais nada, vamos orar, vamos pedir a Deus o entendimento, o discernimento que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, não é? Na compreensão dessa palavra que é tão antiga e ao mesmo tempo é tão atual para a nossa vida, para o desafio da igreja em todo o tempo. Você pode curvar a sua cabeça e fazer uma oração pessoal. Eu acho que sempre nós devemos dizer assim: Senhor, fala comigo, ensina a mim e dirige meus passos, meu entendimento para a compreensão da palavra do Senhor. Nós sabemos que o homem não pode receber coisa nenhuma se do céu não lhe for dada. A tua palavra diz também, e é promessa de Jesus, que daria o Espírito Santo, que Ele nos guiaria a toda a verdade. Então nós te pedimos mais uma vez o entendimento e o discernimento da verdade, para que possamos ser edificados, preparados para o enfrentamento do tempo presente. Abençoa teu povo, tua igreja reunida aqui e em tantos outros lugares da nossa cidade, estado, do Brasil e do mundo, Senhor, pois que somos uma só igreja, testemunhando do Senhor na face dessa terra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos também tendo a oportunidade de nos dirigir às pessoas que estão em casa, através da transmissão, e pedimos que você também possa acompanhar aí com a palavra aberta no livro de Isaías, para que a gente procure aprender juntos, não é? Aprender juntos. Eu trouxe alguns quadros em PowerPoint para que a gente pudesse ter assim uma forma de guiar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Nós já vimos que a palavra Isaías significa salvação é do Senhor, ou o Senhor é salvação, né? Há várias formas de interpretar, mas o nome do profeta está ligado a isso. E o livro do profeta Isaías é um livro que pré-anuncia no Antigo Testamento a salvação de Deus, que começa a acontecer na visitação ao povo de Israel e que vai se estender para toda a terra, né? Temos reafirmado isso aqui. A professora Lani tem também trazido essa mesma direção para a gente olhar para o livro de Isaías com essa perspectiva, que é um livro que anuncia a salvação. Eu queria que você abrisse o capítulo 45 de Isaías,
já bem na frente. Nós sabemos que é um livro que tem um grande material de estudos, né? São mais de 50 capítulos, mas no capítulo 45 nós temos uma declaração que mostra claramente esse conteúdo direcionado à mensagem de salvação que Isaías proclama e que vai chegar a toda a terra, a toda a gente. Isaías 45, verso 22, é o próximo quadro. Projeta para nós aí, por favor, querido. Eu creio que é o próximo quadro, né? Isaías 45, 22. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler juntos. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ei, vamos fazer bem bonito aqui, classe. Eu vou fazer a primeira leitura e você fala o que vem depois. Olhai para mim. Tá ficando bom. Vamos tentar de novo. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou e não há outro. Este versículo, ele me parece resumir também, condensar a mensagem e o propósito de Isaías. É Deus que está falando pela boca do seu profeta. Olhai para mim. Deus está dizendo isso e chamando o povo através dessa profecia para a compreensão dessa verdade. Então nós temos 5 coisas nesse pequeno versículo, 5 realidades a respeito do Evangelho. Vamos lá. Primeiro, a simplicidade do Evangelho. Segundo, a finalidade do Evangelho. Terceiro, a universalidade do Evangelho. Quarto, a divindade do Evangelho. E quinto, a exclusividade do Evangelho. Isso é muito interessante. Eu li sobre isso há muitos anos atrás, jamais esqueci desse esboço aí, onde já pregamos algumas vezes, porque ele é tremendo, né? A simplicidade do Evangelho. O que o texto diz? Olhai para mim. Olhai para mim. O Evangelho é simples. Jesus vem depois na plenitude dos tempos e ele vai dizer exatamente isso: quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim. Olhai para mim. É simples. O Evangelho não é uma doutrina complicadíssima. O Evangelho não é uma ciência cristã. Tem até uma igreja com esse nome, você já viu falar? Tem um templo lá na Rua Dona Tiburtina, não, como é que chama aquela rua que sobe, vai sair lá na frente, perto da linha, tem lá a igreja Ciência Cristã, onde é uma coisa muito antiga. Começou no primeiro século com o chamado gnosticismo, gnosis, conhecimento. Essa ideia de que o Evangelho é para alguns iniciados em alguns mistérios, na cabala, já viu falar essa expressão? Aquelas coisas assim. Não, olhai para mim. Sede salvos. Qual é a finalidade do Evangelho? Salvação. Olhai para mim e sede salvos. A finalidade do Evangelho é salvação, e nós precisamos compreender as várias dimensões da salvação oferecida, trazida por Deus em Jesus Cristo para o nosso coração. Mas o versículo fala também da universalidade do Evangelho. Olhai para mim e sede salvos, ó povo de Israel. É assim que está escrito? Olhai para mim e sede salvos, brasileiros. Todos os limites da terra. Tem uma versão que fala os confins da terra. Os confins da terra. É tremendo que Isaías, cerca de 8 séculos antes de Cristo, é usado por Deus para dizer isso. Porque no tempo que Isaías escreveu isso, nenhum israelita, nenhum judeu achava que o seu Deus, o Yahvé, do qual o pastor Marcos pregou minutos atrás,
seria compartilhado com outras nações. Ele era o Deus de Israel. Mas aí Isaías está dizendo: vós todos os confins da terra. E quando Isaías fala isso, o mundo de então era muito limitado, né? Estava ali na região da África, do norte da África, da Palestina. Mas logo depois, no desenrolar da história, nós vamos ver Jesus vindo, e o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz que ele vem na plenitude dos tempos. E aí o evangelho chega a toda a terra. É algo que nós devemos sempre pensar, irmãos e irmãs. Nós somos estudantes da Bíblia, alunos e alunas de uma escola bíblica, e nós precisamos pedir a Deus essa compreensão, esse entendimento mais amplo dessa universalidade do evangelho. Nós temos hoje a tradução da Bíblia em mais de 200 línguas do mundo. Eu não tenho os dados atualizados, mas nós temos porções da Bíblia, Novo Testamento, Evangelho de João, traduzidas em outro número maior ainda de línguas, de dialetos. Se você quiser conhecer um pouco sobre o desafio que é isso, pesquisa um dia lá sobre a sociedade Wycliffe. É uma sociedade criada desde o século passado, que se dedica totalmente à tradução da palavra de Deus nas várias línguas, né? Foi muito maravilhoso quando o pastor Ronaldo Lidório nos falou que finalmente, depois de muito tempo, ele conseguiu traduzir o evangelho na língua dos concombas lá da África. E há uma narrativa de como foi a viagem que eles fizeram para levar essa tradução até a África, né? E foi um momento, ele não traduziu todo o Novo Testamento, me parece que foram primeiro os evangelhos de Lucas, Marcos e Lucas. E os concombas, que tem um dialeto todo específico, acabaram tendo acesso à palavra de Deus. Eu não me lembro mais qual é o livro que o Lidório conta essa história. E é muito interessante porque, inclusive, a gente não pode esquecer da luta espiritual, da resistência que sempre há contra o evangelho. Na viagem que Ronaldo Lidório foi para levar essa tradução, ele foi atacado por abelhas. Lembram dessa história? Quem sabe alguém leu sobre isso, né? Africanas terríveis. E ele quase morreu. Foi um milagre de Deus. E nós precisamos compreender que por trás de tudo tem, de fato, essa trama terrível do inimigo. Mas o evangelho é universal. Ele é para todos. Ele deverá chegar a todo lugar. Jesus falou: quando este evangelho do reino for pregado a todas as nações. Todas as nações. É interessante quando a gente olha o conteúdo profético dessas palavras, porque naquela época, quem escutasse diria: mas é muito fácil. As nações são essas aqui. Naquele tempo já se ouvia falar de alguma coisa, alguma civilização lá na Índia, na China, mas a Europa era um lugar selvagem, e não se imaginava quantas nações haveriam no mundo, né? Mas todas as nações. Depois a divindade. Diga: simplicidade, finalidade, universalidade, divindade e exclusividade. A divindade do evangelho: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Nós sabemos que talvez mais do que nunca no tempo que nós estamos vivendo, aquilo que era lá de antes da Idade Média, se tornou agora algo também espalhado pelo tempo todo. Se no século 18 e 19 levantou-se grandes questões contra a Bíblia e contra a existência de Deus, porque as pessoas não criam em um Deus, agora nós estamos tendo o contrário. As pessoas creem em
todos os deuses, num monte de deuses, não é verdade? Várias propostas espirituais estão aí, mas Isaías está dizendo: eu sou Deus. O Evangelho é divino. O Evangelho não é uma invenção de um homem bastante inteligente, e tem muitos, para criar uma história, uma seita, uma organização, uma sociedade secreta. Tem várias na história do mundo. O Evangelho não foi uma lenda surgida no primeiro século para poder, quem sabe, fazer algum controle político. O Evangelho é divino. O apóstolo Paulo compreende isso, e pelo Espírito Santo ele diz: Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Jesus diz assim o tempo todo: eu vim fazer a vontade de meu Pai. De meu Pai. A divindade do Evangelho. Mas olha que riqueza do versículo. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Há exclusividade. Não há outro. Podem haver propostas de vários deuses, e tem havido. No contexto que Isaías escreveu, as nações em volta tinham todas elas seus deuses, suas divindades. Mas Isaías traz a mensagem de que há um único Deus. Lembram quando o apóstolo Paulo foi lá, na sua viagem, e ele entra em Atenas, a cidade da cultura, da filosofia, do saber, dos deuses, né? Mas ele vai lá e vê todas as estátuas, todas as imagens que tem na cidade, e uma delas era dedicada ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. E através desta observação, o apóstolo Paulo anuncia para eles o Deus vivo, que é Senhor de toda a terra. Então, guarda esse versículo chave aí, para a compreensão dessa grande verdade de Isaías com relação ao propósito de trazer a mensagem de salvação no contexto de toda a terra. Mas vamos voltar para Isaías 19 então, texto que a gente está mais fundamentando hoje a nossa reflexão aqui. Muito bem. É muito interessante porque Isaías 19 começa com Deus trazendo a mensagem de que vai castigar o Egito, de que o Egito será objeto de uma correção, de uma repreensão de Deus, mas ao mesmo tempo traz uma palavra de salvação para o Egito. Quem lê apressadamente parece uma coisa contraditória, mas quando nós vamos estudando e examinando, nós vamos ver a característica de um Deus que é salvação realmente para todos os povos. Vamos para o próximo quadro, por favor, queridos. Próximo quadro. Egito começa debaixo do impacto divino. Deus está tratando com o Egito, porque há algumas coisas que são descritas aqui, que estavam acontecendo com o Egito. Primeiro delas, vamos lá? Um orgulho e presunção vaidosa. O Egito, gente, se nós formos fazer um estudo cuidadoso do Egito naquela época, era vamos pensar nos Estados Unidos de hoje, numa potência econômica industrial como o Japão, como a Inglaterra. O Egito estava situado em um lugar onde havia primeiramente uma prosperidade muito grande trazida pelo rio Nilo. Estudamos em geografia na escola, né? Quando vai falar sobre as nações, que o delta
do rio Nilo, aquela foz em forma de triângulo, irriga uma área muito grande, que era extremamente produtiva. E o Egito então se orgulhava de algumas coisas. Primeiro, ele se orgulhava de sua religião falsa. Olha para Isaías 19, diz o texto que eles, no capítulo 1, os ídolos do Egito estremecerão diante dele. Eles se orgulhavam muito dos seus deuses. Não sei se algum de vocês aqui hoje de manhã já teve a oportunidade de visitar o Egito, conhecer aquela história, né? Esses dias eu vi um documentário, eu gosto dessas questões que abordam assuntos mais da antiguidade, né? Sobre um grande museu que está sendo erguido, já está na parte final, próximo ali da grande pirâmide de Quéops, onde vão colocar todos os tesouros do Egito, inclusive alguns museus do mundo vão devolver para lá peças que foram tiradas tempos atrás, inclusive na guerra, né? Na campanha de Hitler no Egito, na região lá, houve muito roubo de coisas valiosas, né? Para alimentar a sanha de riqueza e de sustentar a guerra. Então eles confiavam nisso, eles confiavam na sua estabilidade política, porque os faraós estabeleciam um governo, uma dinastia em que tudo ia bem. Eles se orgulhavam dos canais de irrigação, versículo 6. Deus está fazendo um juízo em tudo aquilo que eles consideravam grande, né? Os canais exalarão mau cheiro, mas eram canais de vida, de água abundante para irrigar e para produzir. O Egito orgulhava que ele tinha materiais de exportação para o mundo daquela época, versículo 8. Consternar-se-ão os que trabalham em quê? Alô, alguém está comigo? Versículo 8, versículo 9. Ah, pastor, né? Aí lembrei do pastor Neto ontem, né? Consternar-se-ão os que trabalham, versículo 9, em linho fino, e os que tecem panos de algodão. É interessante, né? A história se repete muito. Eu estava com a Ruth um dia numa loja em Belo Horizonte, e aí a pessoa falando dos lençóis que tinha lá, como é que é, de linho egípcio. Como é que é o nome que dá? 400 fios. O lençol é de linho egípcio de 400 fios de pano, né? Aquele negócio especial, né? Aliás, o mundo gosta muito desse negócio de número, né? E eu fiquei olhando para o pano e falando, cadê os 400 fios? A gente vai contar isso aqui, né? Mas havia uma presunção de que eles tinham tudo. E eu quero que vocês guardem isso aí na memória, para a gente fazer um paralelo com o contexto do hoje. O contexto do orgulho e da presunção que há, de uma certa forma, abundante no mundo hoje, com relação àquilo que é a tecnologia, que é a indústria, que é o comércio, que é a atividade humana, que é a criatividade, que as pessoas conseguem obter e fazer. Eles tinham uma confiança na força e no poder do homem, tinham seus exércitos poderosos, capazes de sair para campanhas, e havia muitas campanhas naquela época ali, porque o Egito era um império que também expandia por todo lado. Então Deus está tratando com eles, e aí vem um pronunciamento divino, que está no versículo 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. O Senhor diz, eu farei. O Senhor diz, eu anularei, no versículo 3, e no versículo 4, eu entregarei. Perceberam aí? Farei, diga farei, anularei, entregarei. Eu farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, cada um pelejará contra o seu irmão, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e eu anularei o seu conselho.
Eles consultarão seus ídolos, encantadores, necromantes e feiticeiros, mas nenhum poderá guiar e trazer uma palavra correta. E depois diz que ele vai entregar, eu entregarei. Então há uma ação de Deus aqui contra o Egito. Mas é interessante porque Isaías 19 vai descrever que há algo que acontece. Os egípcios recebem a mensagem e há um caminho de conversão. Aqui nós temos a abordagem da lição hoje, é para a gente ver os sinais de Deus trabalhando numa nação e fazendo com que essa nação se volte para Ele. Então vamos para o nosso próximo quadro, por favor. Nós vemos aí, pelo menos no capítulo 19, quatro passos de conversão. 4 passos de conversão. 5 cidades falando o hebraico de Judá. Um altar do Senhor na terra do Egito. Qual é o terceiro? O clamor dos egípcios. Chegarei ao Senhor. E uma promessa de cura substancial para as nações. Então é muito interessante. Queria que você ficasse de pé um pouquinho agora, com a sua Bíblia aberta em Isaías 19. Fica de pé um pouquinho para descansar um pouquinho da posição de sentados, né? Já tem mais de meia hora que nós estamos sentados e a gente precisa dar uma esticada aí, uma alongada. Vamos ler o versículo 18, todos juntos. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Pode assentar. Isso é um sinal. De alguma maneira, a língua de Israel entra em 5 cidades egípcias. Havia muitas cidades no Egito daquela época, e esse é um sinal de que o Senhor está chegando e atuando no meio daquela nação. É muito interessante a gente pensar que o Evangelho tem uma característica de trazer uma unicidade na mensagem para todos os povos. Nós estudamos ainda há pouco Isaías 45, 22, a universalidade do Evangelho. Eu tive uma experiência prática com isso. Eu aprendi muita coisa naquela viagem à Coreia do Sul, que eu já falei tantas vezes. Acho que tem irmãos que já ficam cansados quando eu falo, né? Não, irmãos, porque o pastor não esquece disso. Mas quando nós entramos no maior templo da maior igreja evangélica do mundo, na ilha de Yeouido, que fica perto da cidade de Seul, aí aquele negócio imenso, aquela construção assim meio triangular, né? Com os níveis de arquibancadas, com as cadeiras, e nós somos levados pelos diáconos, os pastores brasileiros e líderes. Tinha algumas mulheres de pastores no grupo também, e éramos quase que 70 pessoas, mas fomos levados por uma grande ala lá numa parte mais alta, onde havia muitas cadeiras já colocadas ali, tudo muito organizado, e cada um de nós recebeu um fone de ouvido. E nós vimos que perto de nós estavam também cidadãos da Tailândia, do Japão, da América do Norte, vários lugares do mundo. E aquele fone de ouvido traduzia para cada um a palavra que estava sendo pregada na sua língua, né? Lembrou de Atos dos Apóstolos, né? Ali foi o Espírito Santo, né? Lá eles estavam fazendo a mesma coisa usando a tecnologia humana, mas com certeza, por sobre tudo isso, o Espírito Santo de Deus estava ali, porque Ele está presente sempre que a palavra está sendo pregada e levada. Mas eu fiquei a pensar sobre isso, que
o evangélico, seja ele tailandês, chinês, indiano, romano, italiano, né, inglês, americano, tem uma mesma língua que nos une, que é a palavra de Deus. Não é? Embora nós estejamos lendo na nossa própria língua, mas nós estamos lendo a mesma história. A história de Pedro chegando na casa de Cornélio não é uma história diferente no Japão, na Ásia, é contada com outra língua, mas a mesma história. E a história de Jesus é a mesma história, né? Em todo lugar. Então a gente, quando vê isso, naquele dia eu pensei muito. Lá, conversava com um dos pastores, que a gente estava junto ali, indo para todo lugar, né? E de vez em quando dava uma saudade no coração. E quando eu olhava, principalmente para um mapa mundi, via onde eu estava. Sim, faleceu recentemente o Dave Yangshu, o Paul Yangshu, né? Eu teve alguns dias nessa viagem lá que eu me sentia como o ET. Quem lembra do filme ET, o extraterrestre? Já viu aquele filme? Aí quando o ET está lá assim, ET, saudade de casa. Que estava a 10 milhões de quilômetros, né? Mas eu pensei numa coisa, que Apocalipse fala naquele dia em que estarão reunidos povos, línguas e nações, todo mundo de toda parte, diante do trono, que serão um só povo, né? Agora diante do Senhor. Então há uma declaração que também haveria um altar do Senhor em plena terra do Egito, versículo 19, nós estamos no 19, ei, está comigo? 19, naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e ele será de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. Um altar do Senhor na própria terra do Egito. E então uma promessa de cura de Deus também sobre a nação dos egípcios. Na sua Bíblia, qual versículo? Versículo 20. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra, clamarão por causa das pessoas, e ele lhes enviará um Salvador. Sim, bem lembrado, no caso aí não está dizendo que é o Salvador Jesus, é alguém que Deus vai enviar para livrar o Egito, um profeta, um anunciador. Foi bem lembrado. Por isso, aluna atenta, viu? Eva, parabéns. A gente, quando lê o texto, a gente deve olhar bem isso aí, porque quando a palavra está em maiúsculo, está se referindo sempre a Deus, ao Senhor, né? Quando está em minúsculo, aqui na verdade é uma promessa de que o Senhor vai dar a conhecer a eles através de alguém. E Isaías exerce um pouco desse ministério profético para com o Egito e para com outras nações. Ok? Então há uma promessa de cura. Versículo 22. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e ele lhes atenderá às orações. Interessante. Aquele povo que consultava os necromantes, feiticeiros, adivinhadores e deuses falsos, vão aprender a orar ao Senhor. Então o capítulo termina com uma palavra muito interessante de ação de Deus abençoando todos os povos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo, vamos lá, bendito seja o Egito meu povo, e a Assíria obra de minhas mãos, e Israel minha herança. Interessante. É um texto que mostra uma abrangência da obra do Evangelho nas nações que não são a nação de Israel. Muito bem, gente.
Tudo isso nos leva a pensar na aplicação direta para o contexto do nosso tempo, dos nossos dias. E aí nós temos mais um quadro. Pode passar para nós, por favor, meu irmão? Queria que a gente conversasse um pouco, porque esse texto e essa lição nos faz pensar no contexto da evangelização do mundo. Nós, do ponto de vista da revelação de Deus, estamos vivendo qual aliança? A nova aliança. O que é a nova aliança? A bênção de Abraão agora está chegando a toda a terra, a todos os gentios. Então nós estamos no tempo da nova aliança. A aliança de Deus com Israel agora se estende a todos os povos, a todas as nações. Muito bem, nós vimos aquela palavra de Isaías 45, 22 e 23, volta de novo, nós ficamos no 22, mas eu queria que nós fôssemos no 23. O 22 é um versículo bom para a gente decorar, viu? Vamos lá, olhai para mim, sede salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Mas o 23 diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Marca aí, e vamos para Romanos 14, 11. Romanos 14, 11. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua grande carta aos Romanos e está falando sobre a necessidade da gente cuidar dos que são fracos na fé, ter um amor especial para não ficar discutindo opiniões que separam as pessoas, que ao invés de ensinar, criam brigas e contendas. E depois no versículo 11 ele cita Isaías, como está escrito. O que está escrito? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Louvores a Deus. Mas vamos também para Filipenses. E toda vez que a gente examina os textos paralelos, nós estamos vendo esta coerência da Bíblia, né? Filipenses 2, 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. Gálatas, Efésios, Filipenses, achei. Paulo está falando sobre o exemplo de Cristo, né? Na sua humilhação, e então ele vai dizer no versículo 9, 10 e 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome. O que acontece com esse nome? Está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem uma palavra aqui de Isaías para se cumprir em toda a terra e em todo o tempo. Mas eu quero que vocês parem um pouquinho para refletir comigo, como alunos, como nós estamos procurando aprender, não é? Eu até queria passar para vocês escreverem isso, mas deixa para outra oportunidade, não preparei os papeizinhos. O que você espera? O que você vislumbra sobre esta terra daqui 20 anos? Para pensar um pouquinho aí, cada um. Como será a vida daqui 20 anos?
Antes a gente falava 50, 100, né? Mas hoje parece que o negócio está tão acelerado, né? Como será a Terra? Outra pergunta para você pensar. Quem tem hoje o poder, a hegemonia sobre o que acontece nessa terra, de norte a sul, de leste a oeste? Quem que domina esse assunto, essa questão? Quando a gente olha para o passado, para as civilizações, nós vamos encontrar esse império do Egito governando tudo, decidindo tudo que vai acontecer. Pois nós vamos encontrar os impérios que vêm depois, né? E o livro de Daniel é muito interessante, Babilônia, a Assíria, e sempre havia lá alguém, né? Um homem, Nabucodonosor, Assurbanipal. Aí você chega no Império Grego, que é de curta duração, mas tem um poder tremendo, né? Alexandre o Grande, que morre sem deixar filhos, e aí o império fica com seus 4 generais, e cria toda aquela situação que permite a Roma tomar conta de tudo, e aí vem o Império Romano e domina sobre a terra. A vontade e as coisas que aconteciam na terra estavam sob o domínio do imperador romano, e ele era tão poderoso que ele se intitulava mesmo Pontífex Divinos. Essa palavra, né, que o Papa atribui a si, a Igreja Católica atribui ao Papa, era do imperador romano. Pontífex, aquele que faz pontes. E ele era adorado como Deus, alguns dos imperadores romanos. E aí o grande problema da perseguição contra os cristãos foi porque eles afirmavam: César é Deus, César é Senhor. E os cristãos diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E pronto. E aí eu vou para a perseguição, para a morte, mas não vamos nos dobrar diante de César, reconhecer ele como Deus, reconhece como autoridade, como princípio. Mas quem tem a autoridade no mundo hoje? Quem manda no mundo hoje? Algum de vocês tem alguma sugestão? Quando eu falo no sentido humano, eu estou dizendo, não é no sentido, vamos dizer, político, mas vamos dizer mais do que político, porque para mim, mais do que o político, o econômico está sendo o poder que toma conta de tudo, né? Quem manda no mundo? Será que mandam? Será que o presidente americano, será que o nosso amigo lá, Xi Jinping? Aí Ruth fala assim: eu não confio nesse homem, ele não olha para a gente quando está falando. Vocês já viram as entrevistas dele? Pensa bem, gente, tem o poder econômico, mas nós precisamos compreender alguma coisa que está por trás, que o Evangelho sempre nos mostrou. Dia desses eu via um jogo de futebol à noite. Não vou falar nada do Galo, viu, Rogério? Aí, eu estava vendo um detalhe interessante, que eu creio que muitos de vocês já observaram. Tinha mais de 60 mil pessoas no estádio, as torcidas estão voltando, né? E de repente, como era de tarde, acho que era tardinha, escureceu, de repente havia um brilho de celular nas arquibancadas. Já viram isso? Todo mundo fazendo assim com o celular. 60 mil pessoas. A visão mostrava, é claro que podia ter alguma exceção, mas todo mundo tinha um celular na mão. Você já parou para pensar nisso? Pastor Rodinho, eu vi uma reportagem falando sobre a questão da maçonaria, né? Como que a maçonaria está dominando. E uma questão que, com uma verba que foi... Só que eu não gravo essa questão de valor. Uma verba que foi distribuída aos países e aos partidos políticos, né? A questão, eles financiando a questão da ideologia de gênero. Sim. Quanto que eles estão. Então, quer dizer, a maçonaria está tendo um poder muito grande em relação a isso, né?
Essas organizações sempre tiveram, né? Os chamados clubes de serviço, que tiveram origem cristã, depois desvirtuaram. A organização maçônica, que ela é muito antiga, né? Mas eu queria chamar a sua atenção, a gente precisa refletir e pensar. Eu nunca vi na minha vida, é claro, né, nas minhas leituras do passado, se você tem um argumento contrário, pode falar, sobre a terra, uma invenção, uma descoberta, um instrumento que caísse no gosto, na necessidade, aspas, no desejo de todos os habitantes da terra, como o celular. Tem outra coisa? Você lembra de outra coisa? Fala, não, mas tem o rádio, a televisão, nós sabemos que todo teve um grande, mas não era todo mundo que tinha, todo mundo que podia alcançar, e também não era alguma coisa, porque aí é um outro detalhe, alguma coisa que tem que ser pequena, porque você leva com você o tempo todo, e o poder que está por trás disso quer que você simplesmente dependa o tempo todo. Aí minha querida cunhada tia Helena, que eu gosto muito das tiradas dela, né? Mas ela me falando, eu tenho que dar um jeito, porque eu fui no Bretas comprar uma carne lá na promoção, mas falaram que eu tenho que primeiro entrar num tal de um app, e que esse app tem que, né? Você não podia ter o desconto se você não entrasse primeiro. E é assim, porque por trás a ideia é que você precisa ser fidelizado. E todo lugar que você entra, você tem que entregar seu e-mail, seu endereço, para que você seja o tempo inteiro fustigada com todas as coisas que você precisa comprar. E esse poder tem também uma língua universal, de onde nasceu a maior potência, a maior indústria, que é a americana, né? Aí quem foi que eu encontrei falou, mas acho que foi um menino lá na roça da tia Helena mesmo. Você vai lá, você compra num tal de Black Friday, que vai ser Black Friday. Né? É trem de fritar, como é que é? Né? Mas, vocês já notaram? A loja não pode mais ter os nomes, né? Que tinha antigamente, né? Tinha uma loja ali na Praça da Catedral, que Ruth gostava de comprar, quando os meninos eram pequenos, ele falava, compra na descarada, mas não era disparada, né? Mas hoje não, tem que ter, o nome tem que ser fashion, tem que ser nerd, tem que ser top, tem que ser. Gente, me entendam aqui, viu gente? Eu não estou aqui demonizando o celular. Como todo aparelho inventado, criado pelo homem, tem suas utilidades. Eu sei que tem irmãos e irmãs aqui que dependem dele para trabalhar o tempo todo. Mas a grande pergunta que eu faço, num contexto mais amplo, é que nós sejamos inteligentes em Cristo e peçamos discernimento a Deus para compreender as coisas que estão por trás disso aí. É muito sutil eu falar com o meu filho, deixa de mentira é do inimigo, é pesado, mas eu falar, você mandou uma fake, né? É uma fake. Não, foi só uma fake. Vocês notam, é sutil a coisa. É sutil. Não é? Aí nós vemos isso começa a se tornar, daqui a pouco é a linguagem da imprensa, é a linguagem dos tribunais, é a linguagem dos órgãos superiores de governo, da Câmara e tal. Ninguém usa mais o termo que deveria dar nome às coisas, na nossa língua, na nossa maneira de compreender. Então, eu li
no ano passado, durante a pandemia, foi uma bênção de Deus, porque esse livro estava na estante lá e eu não tinha lido ainda, O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, do Dr. Leslie Nigbin. É um teólogo assim atual, mas é um homem assim de piedade, de raiz bíblica. Então ele vai falando sobre o que está acontecendo à nossa volta. Esse livro foi produto de umas conferências em Glasgow, na Inglaterra, na Escócia, né? E um capítulo ele vai dedicar a isso aí: principados, potestades e pessoas. E lembrar do que Jesus falou em João 12:31. Jesus falou: olha, está chegando aí o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. O príncipe deste mundo. Nós não podemos ignorar, meus amados irmãos e irmãs, que por trás das estruturas de governo, presidentes, rainhas, reis, ditadores, primeiros ministros, câmaras legislativas, os órgãos da ONU, a conferência do G20, dos 20 mais poderosos países do mundo, esses que nós vemos de vez em quando se reunindo, sempre ali mostrando o quão poderosos são, trabalhando com o dinheiro das nações. O que o apóstolo Paulo nos chama a atenção com relação a potestades, domínios e poderes deste mundo que ele chama de mundo tenebroso. Eu queria ler só um pedacinho aqui de uma declaração que ele faz, deixa eu ver se eu consigo localizar, que é preciso a gente olhar. Os principados e potestades são realidades. Talvez não consigamos visualizá-los, localizá-los ou dizer exatamente o que são, mas somos tolos se fingirmos que eles não existem. Certamente não podemos ler os evangelhos sem reconhecer que o ministério de Jesus, do início ao fim, foi uma batalha espiritual poderosa contra poderes que não são simplesmente fragilidades, erros, doenças ou pecados humanos. No entanto, se vivermos no mundo real e usarmos a Bíblia como nossa chave para compreendê-lo e lidar com ele, certamente saberemos o significado de que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades invisíveis, e aprenderemos o que significa vestir toda a armadura de Deus para este conflito. Ou seja, Deus também, como no tempo de Isaías tratou com o Egito, com a Síria e com os países em volta de Israel, Ele quer tratar com os países do mundo em todas as gerações e nesse tempo do fim, e usa a sua igreja para que ela enxergue um pouco mais. Nós colocamos algumas coisas ali. Vamos lá? Dinheiro, leia comigo: dinheiro, poder, raça, domínio, tecnologia e nações. Não nos iludamos, porque a Bíblia é muito clara para mostrar que tudo isso e todas essas estruturas têm por trás uma ação invisível aos nossos olhos, mas perceptível espiritualmente, desses poderes agindo o tempo todo. Você pode perguntar assim: mas a quem interessaria? A quem interessaria isso que a Beth colocou aqui, que eu li recentemente, que Bill Gates, que está na lista dos homens mais ricos do mundo, não sei se ele ocupa lá o 6º ou 8º lugar, Bill Gates recentemente declarou que estava deixando de lado, primeiro separou da esposa, a Melissa,
que era um casamento duradouro, mais de 20 anos, me parece. E depois ele disse que estava deixando de algumas iniciativas que ele sempre fez, e a gente tem que reconhecer isso, através de alguma outra causa humanitária, fossas sépticas na África, essas coisas assim, mas ele declarou que estava agora destinando a grande parte dos recursos da Fundação Bill Gates para promover, sustentar e disseminar a ideologia de gênero. Para qual propósito? Se nós imaginarmos por trás de todo o sistema as questões ligadas por exemplo, ao tráfico internacional de crianças, de mulheres, de drogas e de órgãos humanos. Já leram sobre isso? Já viram falar que é algo, tem muita fantasia, mas é algo real que acontece. Então, os poderes que estão por trás, eles não percebem e são levados a uma cegueira espiritual. Por isso o apóstolo Paulo diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, não lhes resplandeça a glória de Deus. A gente precisa de um discernimento, de uma sabedoria muito grande, porque você e eu e todos nós somos bombardeados o tempo todo por tudo quanto é tipo de ideologia, notícias. Não se engane, não tem nada que circula na internet, que chega no celular todo dia, que não esteja isento de uma ideologia por trás. Ah, pastor, mas aí o senhor está exagerando. Não estou não, né, irmão Vivaldo? Você conhece mais da área e sabe. Tem uma ideologia por trás. É por isso que às vezes eu questiono um pouco. Eu sei que a gente não pode ficar no passado, agarrado ao passado, mas a gente precisa ter, e talvez a maior oração que nós mais temos que fazer a Deus é por discernimento. Mas até mesmo usar esse meio aí da internet para evangelizar traz riscos grandes. Vocês viram o programa bem aperfeiçoado, desenvolvido recentemente, em que a pessoa pega qualquer pessoa, qualquer autoridade, que eles não vão pegar a pessoa comum, vão pegar as pessoas que estão na mídia, né? E coloca na boca dela, na sua voz, palavras que ela não falou. E não é na voz, pega um discurso de Hitler e põe na boca ali do irmão Josimar, e põe a foto dele e joga pela rede. Pela primeira vez na face da terra, há um instrumento capaz de fazer isso em escala universal. Estamos vivendo um tempo da despersonalização. As pessoas são, antigamente dizia assim, é só um rosto na multidão. Não, hoje o rosto na multidão é reconhecido pela câmera e levado para a autoridade policial e o cara vai preso, né? O que você ia falar, Vivaldo? Pode falar aqui. A tecnologia ela vem para ajudar, né, pastor? Ela é para somar, mas ela é onipresente, não é? Então o princípio que ele pode estar usando para atingir todo mundo e de certa forma está sendo, é uma delas, né? Então a onipresença já está aí. Entendeu? E o irmão está usando uma palavra que é interessante. A gente sabe que onipresença é um atributo do nosso Deus, né? Mas de alguma maneira nós estamos vendo as coisas, vamos usar entre aspas, onipresentes, os fatos divulgados na hora. A grande expressão da década passada, que a gente falava assim com a boca cheia, online, eu estou online, né? Tudo em inglês, né? Antigamente era perigoso estar online em cima da linha, né? Sai de cima da linha que o trem te pega, né? Agora não. Então nós podemos usar o provérbio hoje em outro sentido.
Porque, queridos, e para não deixar a coisa no ar, né? Nós temos que lembrar de novo do versículo de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A simplicidade do Evangelho. Ontem eu falei aqui, tivemos uma reunião maravilhosa aqui com os casais, o pastor Neto, um servo de Deus que eu conheço há muito tempo, e eu falei com a Ruth, que bom que ele falou com simplicidade, e não trouxe nenhuma fórmula grandiosa, não, a palavra de Deus. Maridos, amai vossas mulheres, mulheres respeitem seus maridos, é a questão da gentileza, da bondade, do amor, do compromisso e tudo mais. Mas eu diria para você, e não quero ser omisso, ainda que você não aceite totalmente o que eu vou dizer, mas eu acho que mais do que nunca, nós precisamos, cada um de nós, avaliar diante de Deus até que ponto eu já entrei nesse negócio e já me deixei seduzir por essa tecnologia. Até que ponto eu estou administrando a minha conexão. As propagandas todas que eu vejo de vez em quando na TV e por aí, de todo lado, né? Você totalmente conectada. Você conectado o tempo todo. E parece uma coisa maravilhosa. E aí eu vejo os discursos dos políticos. E o discurso da imprensa, os âncoras lá da televisão, dos jornais. Não, porque grande parte do Brasil ainda não está conectada. Coitadinhos que estão lá na roça. Eles estão na roça, trabalhando, vendo o milho nascer, o pintinho ali da galinha, olhando o pôr do sol. Miseráveis deles, não tem uma conexão para entrar dentro de casa e não sair mais. É o discurso que está aí sendo vendido para nós. País desenvolvido é 100% conectado. Que absurdo! Nós ainda não temos o 5G. Eu estou pensando que eu acho que vai ter um app de comida na hora. Vai a comida saindo do celular, né? Quem sabe vão arrumar como é que é a impressora. Como é que é o nome da impressora? 3D, né? E a impressora 3D vai imprimir um prato de feijão, você vai comer. Gente, vamos terminar, né? Estou demorando muito. Mas vai lá em Daniel. Daniel é um livro profético, né? Maravilhosa a profecia que Daniel traz, né? Tem umas coisas tremendas que Deus fala com Daniel. Daniel 12. O capítulo é intitulado aí na versão atualizada como o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo de angústia. Os sinais estão aí. Há uma exigência que caminha para se tornar imposição. Vocês já viram o negócio da língua, né? Que não vai falar mais ele ou ela, nosso e nossa, tem uma língua especial para ser falada. Porque você pode ferir suscetibilidades. Essa angústia de não sabermos o que poderemos ou não ensinar nossos filhos. E o que eles vão aprender na escola onde estão indo. Daniel faz uma pergunta no versículo 8, capítulo 12. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras, o quê? Estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas
os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Volta para o 3, versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão. Diga, os que forem sábios, resplandecerão. Então nós precisamos de pedir a Deus sabedoria. Eu sei que o tempo é tão curto, né? Nós temos que marcar um dia que a gente possa dar a oportunidade para vocês fazerem perguntas e colocações. Mas eu penso que é um momento de nós, como igreja, refletirmos. Não nos esqueçamos nas nossas orações de entender essa natureza dos poderes em confronto. Dentro de casa, com nossos filhos, no trabalho, na igreja. Vamos pedir a Deus entendimento e que Ele repreenda o poder do mal que está por trás das coisas. A gente sabe de tanta coisa que às vezes vem uma denúncia, né? Um filme assim, um desenho animado que tem um negócio por trás para incutir na mente da criança, tanta coisa. Mas ao mesmo tempo nós temos que gastar tempo. E a grande coisa que eu vejo é essa: como é que eu vou gastar tempo com o meu filho se eu estou sendo chamado para uma tecnologia que não quer que eu tenha tempo, não quer que eu reflita, não é? Gente, eu vi um negócio essa semana falando sobre a questão de compra de carros através de leilão. Aí uma denúncia sendo feita lá, 3 pessoas parece que compraram o carro no site, verificaram, fizeram as verificações lá, não sei quais foram, e depositou o dinheiro e era falso. Aí um representante lá de uma organização brasileira de leiloeiros falou: nós já identificamos 171 sites falsos de leilão de veículos. Que oportunidade que essa rede tem para a obra do engano. E ela está aí o tempo todo. O que é que precisamos? Sabedoria, discernimento. Não tem nenhuma grande fórmula mágica na Bíblia. Sabe qual é que tem? Jejum e oração. Quebrantamento, entrega a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor, nós somos tão pequenos, tão limitados. Na verdade é que sabemos tão pouco de quase nada. Mas uma coisa nós sabemos, a Tua palavra diz pela boca de João, que fala pelo Espírito Santo. Sabemos que somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que Ele nos resgatou. Então nós te rogamos sabedoria e entendimento. Conduz-nos em paz para os nossos lares, dá uma tarde de descanso, disposição para voltarmos para o culto de adoração ao Senhor. Entregamos esta semana que temos diante de nós e continuamos a te pedir, Senhor, Espírito do Trino Deus, opera em nós, quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós. No nome de Jesus. Amém? Vamos em paz.